Olá, aqui quem está falando é o professor André Duarte. A gente está fazendo aqui agora mais um tutorial sobre o Audacity. Esse é o nosso quarto tutorial sobre o Audacity. E esse tutorial está sendo elaborado a partir da demanda de vocês. Ou seja, a partir de algumas dúvidas que apareceram, tanto no Moodle quanto nos nossos programas semanais, eu vou fazer uma simulação da produção de uma vinheta que vai utilizar algum dos recursos sobre os quais vocês estavam perguntando. Então, para a gente começar, eu já estou aqui com o Audacity aberto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para construir essa vinheta vai ser abrir os arquivos que a gente vai utilizar. No caso, eu vou utilizar 3 arquivos para poder construir essa vinheta, tá certo? Então, eu vou baixar, eu vou importar o primeiro deles, clicando em Ficheiro, Importar, Áudio, ok? Então, eu já estou aqui na pasta onde os meus arquivos estão gravados, né? Eu já estou com eles previamente gravados. Então, o primeiro arquivo que eu vou utilizar vai ser um arquivo em que eu tenho um rádio sintonizando. Vou usar esse. Ok? Esse arquivo tem este som. Certo? Ele está um pouco longo, então a gente já vai fazer uma primeira coisa que vocês me pediram para aprender, ou seja, como é que eu faço para cortar um trecho indesejado de um arquivo de áudio, de uma entrevista, de uma música, alguma coisa assim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ouvir bem, para poder saber, com o auxílio das ferramentas que a gente tem, né, ouvir e saber onde que eu quero fazer os cortes, tá certo? Eu vou voltar aqui tirar o zoom. Eu posso aumentar individualmente também o volume de uma faixa de áudio. Eu vou fazer isso aqui. Então, eu estou colocando um ganho de volume nessa faixa, tá certo? E vou fazer, então, os cortes nas áreas indesejadas. Para isso, eu vou usar a ferramenta de seleção. Essa ferramenta de seleção aqui, que tem esse cursor, ela me permite selecionar um trecho do áudio, tá? Então, vamos posicionar aqui, onde tem esse menos ondulação, né, o que significa que tem menos som aqui na faixa, né, falando de um jeito leigo. Vamos ver como é que está isso aqui. Eu acho que esse trecho aqui tá interessante para a gente poder começar, tá? Então eu vou colocar a ferramenta de seleção a partir daqui, vou arrastá-la até o início e vou tirar esses 3 segundos iniciais aqui dessa faixa de áudio para não ter uma vinheta muito longa. Selecionei, o que eu faço? Depois que eu selecionei o trecho indesejado, eu simplesmente teclo Delete. E aí eu já fiz o corte, tá bom? Aqui eu vou tirar mais um pedacinho também desse final, ok? Prontinho, então tá aí tirado. Deixa eu ver aqui no meio também como é que tá, de repente eu posso tirar mais um trecho aqui. Eu vou tirar daqui até o final, pronto. Vamos ver como é que ficou esse arquivo agora. Tá ok. Esse pequeno trecho que eu selecionei, acho que ele já é suficiente para a gente fazer a vinheta e para a gente ver o que foi necessário aqui. Ou seja, selecionamos trechos indesejados da música e cortamos utilizando a ferramenta de seleção para selecionar esses trechos, tá? E aí essa ondulação aqui na faixa de áudio, ela ajuda a gente a visualizar onde que é melhor da gente cortar, tá certo? E para a gente poder eliminar os trechos da faixa de áudio, os indesejados, aqueles que já foram selecionados, eu simplesmente teclo Delete, tá bom? Então aqui no caso eu já estou com a faixa do jeito que eu quero, eu já fiz um ganho individual nessa faixa, tá? Então eu aumentei um pouquinho o volume dela aqui, porque eu achei que ela estava muito baixa, certo? Aqui eu posso minimizar ou maximizar a faixa de áudio. Às vezes é necessário a gente minimizar quando a gente vai colocar várias outras faixas aqui embaixo, e aí a gente maximiza cada faixa na medida em que for usar, que for necessário ter uma visão mais aproximada dela, tá bom? Eu vou importar os outros arquivos que eu preciso usar. O próximo vai ser uma música, é um trechinho de uma música, tá certo? Vou minimizar aqui também. E o outro é uma locução, que eu também já gravei usando o microfone externo, assim como a gente mostrou no tutorial 3. Então está aqui também, pronto, certo? Só que está tudo tocando junto. Estão assistindo a mais um tutorial sobre o Audacity.
Desculpa, eu pego a ferramenta de seleção e vou colocá-la aqui no início, onde eu quero que comece a tocar. Então vamos ver, olha só. Então, como eu falei, está tocando tudo junto. Olá, ouvintes da Rádio ACC. Ficou confuso isso, né? Porque todas as faixas estão tocando junto. E como é que eu sei que elas estão tocando junto? Porque eu tenho uma barra aqui em cima, eu tenho uma linha, e essa linha, ela fala para mim que é uma linha de tempo, ou seja, aqui é o tempo de execução do projeto. Então, o local onde eu estou posicionando a faixa é o local onde ela vai começar. Então, todas as faixas aqui estão começando no ponto zero, o que significa que todas elas estão começando ao mesmo tempo. Certo? Só que eu não quero isso. Eu quero que a música que vai tocar, essa segunda faixa aqui, que é um trecho de um tango, ela comece a tocar só depois que o rádio, que esse primeiro arquivo, que tem a sintonia do rádio, tenha acabado de tocar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a ferramenta de ajuste de tempo e com essa ferramenta eu consigo arrastar, né? Consigo arrastar e posicionar as faixas. Posso até posicionar lá em cima, tá? Para criar uma faixa só. Mas eu quero manter separado só para a gente visualizar como que a gente está trabalhando com múltiplas faixas, tá bom? E eu quero que ela comece depois que a primeira tenha acabado, tá? Então, assim, vamos tirar o som da locução. Clicando aqui em mute, eu silencio, né, uma faixa específica. E aí, vamos ouvir agora como é que vai ficar. Bom, já foi o suficiente para a gente ver que a música agora só começa a tocar depois que o primeiro arquivo acaba de tocar. Então, isso é muito importante. A ferramenta de seleção, de ajuste de tempo, permite que a gente arraste e movimente as faixas de áudio, tendo sempre como referência a linha de tempo aqui em cima. A linha de tempo ela nos mostra, por exemplo, né, aqui no caso desse projeto, que esse projeto ele tem aí algo em torno de quase 25 segundos de duração. Tá certo? Eu posso usar o zoom para poder aumentar a visualização. No caso de um projeto muito grande, é importante, muitas vezes a gente tem que usar o zoom para poder ter uma ideia do projeto como um todo. Aqui, por exemplo, são 5 minutos de duração, né? Mas poderia ver aqui, ó, 40 minutos, 1h15, 1h30, tá? No caso eu vou voltar, aumentar o zoom para colocar numa posição que seja interessante para a gente aqui. Eu vou tirar o silêncio da última faixa e vou posicionar essa faixa mais ou menos onde eu quero que ela comece, que toque. Aqui, como eu falei, é a locução, tá? Então, eu continuo usando a ferramenta de ajuste de tempo e eu vou arrastar essa locução para um trecho aqui, onde tem uma baixa do volume, né? Eu quero que essa baixa do volume aqui na música coincida com o início da minha locução, tá certo? Eu vou silenciar a primeira faixa, vou posicionar com a ferramenta de seleção o cursor aqui no início da segunda, em torno de 5 segundos, e vamos tocar para ver como é que está agora só a música e a locução tocando juntas. Olá, ouvintes da Rádio ACC, aqui quem está falando é o professor André Duarte e vocês estão assistindo a mais um tutorial sobre o Audacity. Bom, como vocês puderam ver, né, as duas estão tocando juntas e apesar da locução estar audível, a gente viu que ela está meio que competindo com o volume da música. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver uma terceira ferramenta de seleção. Essa terceira ferramenta de seleção ela é muito importante porque ela permite que a gente aplique determinados efeitos em apenas um trecho da faixa de áudio. Ou seja, eu não quero abaixar o volume da música como um todo, da música toda, do início ao final. Eu quero abaixar o volume da música só na hora em que começar a minha locução. Para que eu faça isso, o que eu vou ter que fazer? Eu pego a ferramenta de envelope, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil a gente visualizar. Eu pego a ferramenta de envelope, eu vou clicar no ponto onde eu quero que o volume abaixe, comece a baixar, no ponto onde eu quero que ele já esteja mais baixo, vou clicar no ponto em que eu quero que ele comece a voltar ao seu volume normal
e o ponto onde eu quero que ele esteja já no seu volume normal, tá? Aqui, ó, no ponto 1, eu estou subindo aqui, ele está no seu volume normal. O ponto 4, eu vou subir de novo aqui, ele também está no seu volume normal. Tudo que tiver entre o ponto 1 e o ponto 4, a gente pode mexer, tá? Então, por exemplo, aqui o ponto 2, eu estou delimitando com o ponto 2 uma descendência do volume, tá? Então aqui, por exemplo, eu coloquei no volume desejado. Então, quando chegar no ponto 1, o volume da música começa a baixar até chegar no ponto 2. Quando chegar no ponto 2, ela vai ter um outro comportamento. Só que esse comportamento, eu quero um comportamento bem simples. Eu quero que até o ponto 3, ela mantenha o volume ao qual ela terá chegado. Esse volume mais baixo aqui. Tá? E do ponto 3 ao ponto 4, ela vai retomar o aumento de volume até chegar no volume original da música. Então, vocês conseguem visualizar claramente aqui que a gente tem, no processo aqui da locução, a gente tem a música tocando, a partir do ponto 1 do envelope, ela começa a baixar o volume, no ponto 2, ela chegou ao volume desejado, eu quero que ela mantenha até o ponto 3 esse volume mais baixo, que é o volume, que é o momento justamente que vai coincidir com a minha locução. A partir do ponto 3, quando estiver acabando a minha locução, eu quero que esse som ele volte a aumentar, o som da música, até que chegue ao seu volume original. Além disso, né, eu não quero um término abrupto dessa música. Vou voltar aqui na ferramenta de seleção, para vocês verem como é que ela termina. Tá vendo? Ela termina um pouco abruptamente. Tá? Então eu não quero que aconteça isso. Eu quero, né, também colocar um envelope aqui no final, né, e quero que essa música abaixe o seu volume. Opa, peraí, tá difícil de selecionar aqui. Pronto. E eu quero que ela abaixe o volume até zerar. Vou colocar mais um ponto intermediário aqui para ficar uma coisa menos abrupta, tá? Então eu coloquei 3 pontos. Com esses 3 pontos eu estou delimitando aqui uma diminuição no volume, certo? Vou colocar até mais um. Então esse volume vai estar diminuindo de uma maneira menos abrupta ao final da música. Vamos pegar a ferramenta de seleção. Pronto, e agora eu tenho um final mais suave. Então eu usei a ferramenta de seleção, eu usei a ferramenta de envelope, né, para poder definir um trecho da música em que eu quero aplicar um determinado efeito. No caso, o efeito aqui foi abaixar o volume só desse trecho da música. Assim como aqui, né, eu também estou fazendo isso, estou baixando o volume desse trecho da música. Só que no primeiro caso, desse primeiro envelope que eu fiz, eu estou abaixando e voltando ao normal. No final aqui, eu só abaixei. E não quero mais, porque eu quero que zere quando chegar no final. Tá bom? Então a nossa vinheta parece que está pronta. Bom, como eu falei, a gente está com a nossa vinheta praticamente pronta. E a gente vai ver agora como que ela está tocando. Olá, ouvintes da Rádio AACC, aqui quem está falando é o professor André Duarte e vocês estão assistindo a mais um tutorial sobre o Audacity. Bom, é isso aí então. Vocês puderam perceber, né, que agora eu tenho todas elas sequenciadas do jeitinho que eu queria. Né? Vamos voltar aqui para a gente poder visualizar isso. Eu tenho todas as faixas sequenciadas, né, do jeito que eu queria. Uma acaba, a outra começa, essas duas tocam juntas. E aí a gente pode ver também que essas duas que tocam juntas, agora a minha voz não está mais competindo com a música aqui. Agora a minha voz está realmente em primeiro plano, porque eu estou com o volume mais baixo no tempo em que a minha voz está aparecendo. Tá certo? Para que a gente tenha a vinheta pronta, efetivamente, é necessário que a gente faça a exportação do arquivo no formato MP3. Então, vou dar um nome para esse arquivo. Aqui no caso eu vou chamá-lo de vinheta. Selecionei aqui a forma de exportação, eu quero exportar no formato MP3.
Salvei. Tá? Os metadados vocês podem preencher com os dados de vocês. E agora prontinho, eu estou com essa vinheta pronta. Né? Vamos tentar ver aqui se a gente consegue ouvi-la num tocador mesmo, né? Olá, ouvintes da Rádio AACC, aqui quem está falando é o professor André Duarte e vocês estão assistindo a mais um tutorial sobre o Audacity. Bom, então é isso, a gente está com a nossa vinheta pronta, ela dura mais ou menos aí 25 segundos, é uma vinheta longa, tá? Mas ela foi feita a título de orientação. Tá? Vocês podem utilizar isso para poder editar uma entrevista, para poder montar o programa de vocês como um todo. Vocês vão utilizar basicamente esses recursos que eu estou mostrando para vocês agora. Tá bom? Lembrem-se sempre de gravar o projeto de vocês. Tá? Deem um nome para esse projeto e o gravem no formato AUP, porque esse projeto no formato AUP permite que vocês, toda vez que seja necessário, né, vocês... no caso que eu fui fazer, ele já tinha um arquivo com o mesmo nome. Toda vez que vocês quiserem voltar a trabalhar nesse arquivo, nesse projeto, vocês podem. Tá? Então é possível, usando o formato de projeto, né, é possível a vocês trabalhar paulatinamente no trabalho, um dia fazer uma parte, outro dia fazer outra. Tá bom? Ou mesmo refazer alguma coisa que depois vocês tenham visto que não tenha ficado legal. Então é muito bom vocês gravarem o projeto e depois que estiver pronto vocês exportam o MP3 e mantêm o projeto salvo, tá bom? Então aqui eu estou encerrando esse tutorial, espero que ele seja útil para vocês. Um abraço e até mais.